Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Que Deus abençoe sua vida. Mais um vídeo no canal. Eu quero meditar com vocês o Evangelho que está em São Mateus, capítulo 10, versículo de 24 a 33. Vamos à leitura do texto. O discípulo não está em cima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, e para o servo, se como seu senhor. Se o dono da casa chamá-lo de Beelzebul, quanto mais a pessoa da casa. Nada de escondido que não venha a ser conhecido. O que vos digo na escuridão, dizeis à luz do dia. O que escutais o pé do ouvido. Proclamai sobre os telhados. Não tenhais medo daquele que mata o corpo, mas são incapazes de matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma, o corpo no inferno. Não se vende dois pardais por uma moedinha. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quando vós, até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós faleis mais do que muitos pardais. Todo aquele, pois, agora preste atenção, né, gente? Todo esse passo que eu vou meditar com vocês. Todo aquele, pois, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declarei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, meu irmão, minha irmã, nessa palavra que está falando sobre Mateus, sobre a negação. Veja que hoje em dia a gente nega Jesus. Não só por o erro de uma pessoa chegar na sua cabeça e dizer negue Jesus ou você morre. Claro, acontece em alguns países, né? Que tem casos que realmente tem pessoas que negam Jesus para se salvar. Mas mesmo assim, minha gente, a sua vida está entregue. Aqui é passageiro. Aqui é passageiro, né? Porque tem gente que nega Jesus. A negação, muitas vezes por vergonha também. Não deixe de falar o Evangelho, não deixe de falar sobre Jesus no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, no seu dia a dia. É importante a gente falar de Jesus. Você que é católico, cristão, fale de Jesus, não tenha medo. Não tenha medo de, mas sim, começar a me seguir, começar a perseguir seu por cima de mim, não tenha medo. Alegrai-vos. Você vai ter uma coroa dos céus. Paulo dizia, viver é Cristo, morrer é lucro. Você morrer por causa de Cristo é um lucro. Você morrer por causa de Cristo, minha gente, não tem preço algum não. E muita aí, hoje em dia, qualquer coisinha, eu nego. Não pode alguém puxar, não pode ameaçar você. Nega Jesus, eu nego. Hoje em dia é assim, minha gente. Nega Jesus por uma coisa assim que realmente, hoje em dia, qualquer coisinha, eu nego. Não, minha gente. É preciso ser católico de verdade. Precisamos ser cristãos de verdade, não negando nosso Deus. Aquele que deu a sua vida numa cruz para nos salvar. Ele demonstrou o seu próprio sangue. Ele se jogou numa cruz. Para você viu e o negar. Hoje em dia está cheio, minha gente. Não é pouco. Muita gente que nega Jesus. A negação muitas vezes não é só esse de negar por Jesus. É muitas vezes negar no dia a dia também. Uma negação que você pode negar, trocar a missa. Pro domingo, pra uma praia, pro cinema, pro shopping. Ou isso é trocar. Vai negar Jesus pro pai por uma missa. É, você vai negar Jesus. Vai pra uma festa, vai pra uma coisa do mundo. Por isso que hoje em dia tá assim, minha gente. Hoje em dia tá assim. E possamos ser como Paulo.
ser como os apóstolos, se entregaram a Jesus, minha gente. Desde que Pedro negou Jesus, antes que o calo cante, tu me negarás 3 vezes, Pedro. Aí vê que Pedro, ele toma consciência. Vê que depois que Jesus é crucificado, é ressuscitado, ele sobe aos céus, Pedro, ele começa a pregar o evangelho. E vê que Pedro, no final, ele é morto, crucificado de cabeça para baixo. Ele morreu igual a Jesus, crucificado em pé. Ele fala, eu não sou digno de morrer igual o meu mestre morreu. Então, crucificaram-me de cabeça para baixo. Então, foi pedido a ordem dele e fizeram isso com ele. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. E que Pedro negou ali no começo, mas depois ele tem a consciência, ele vai com fé e prega o evangelho a toda criatura. Não tem medo de homem, de nada. E vê que Deus fala, aquele que me declarar diante dos homens, eu o declarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que negar diante dos homens, eu também o negarei ao meu Pai que está nos céus. E também não possamos negar o nosso Jesus. Possamos viver em Cristo. Onde você for, você pode falar de Jesus. Onde você for para algum campo, para alguma viagem, qual for o campo que você for, leve Jesus. Fale de Jesus. Prega o que Jesus pediu para nós pregar. Seus ensinamentos. Por quê, minha gente? É importante. Porque cristão precisamos fazer isso. O que a pessoa achar de ruim, o problema é dela. Deixa ela com sua raiva. Deixa ela criticar você. Mas não deixe de falar de Jesus. Não deixe de pegar o Evangelho. Amém? Então, que Deus lhe abençoe. E Nossa Senhora intercede por você e por de vocês. Amém? Que Jesus possa te abençoar nesse dia de hoje. Que Deus te abençoe. Amém.